Viva a liberdade! Beleza, pessoal? Tudo certinho? Hora Extra tá chegando com a direção geral de Priscila Anacleto, TV Liberdade, trazendo conteúdo com informação boa para você que está acompanhando a nossa programação. Você já viu quem é o convidado agora do Hora Extra, né? Olha aí, ele está aqui. Nosso amigo querido Daniel Barbosa, seja bem-vindo à TV Liberdade. Obrigado, Tony, obrigado. Obrigado pelo convite. Quero saudar a toda a audiência aí da TV Liberdade. Vocês fazem um trabalho maravilhoso e me sinto muito feliz e honrado em estar aqui, ser convidado desse programa e estar aqui com um amigo, né? Um amigo e parceiro. Obrigado, viu, Tony, pelo convite. Eu não ia falar da audiência não, mas você tocou no assunto. Então vamos lá, atualizando os números através da nossa diretora, são mais de 6 milhões e 400 mil de impressões no YouTube e já ultrapassamos 11 mil inscritos, só com notícia boa, Daniel, só trazendo informação bacana. Isso é muito bom, parabéns pelo trabalho. Não precisa estar mostrando sangue de ninguém, tá vendo que rende. Isso é verdade, isso é verdade. O programa de qualidade é assim, né, Tony? Isso aí, é uma programação diária, com programas diferentes. Falando, inclusive, sobre assuntos que nós vamos abordar aqui nesse bate-papo, né? Que eu tenho visto, tenho acompanhado o seu Instagram e tenho visto você viajando muito, visitando muitas localidades, muitas cidades. Como é que tem sido esse dia a dia de pré-candidato, né? Isso. Olha, tem sido muito bom e muito motivador, viu, Tony? A resposta que eu tenho sentido nas ruas, com as pessoas que eu tenho conversado, tenho andado do litoral ao sertão, Zona da Mata. E eu vejo que muita gente tem aderido à nossa pré-candidatura, a um projeto novo, né? A gente tem um quadro aí de deputados, a gente sabe que não é fácil, mas a gente tem um quadro de deputados assim, que muitos nunca responderam, né? Com os anseios, na verdade, dos eleitores. Então eu acho que é natural que esse quadro seja renovado. E eu acredito que em 2023 nós vamos ter uma renovação. E é importante ir às ruas, andar aos 4 cantos do estado, conhecer as necessidades do povo, e é isso que eu tenho feito, e eu tenho sentido assim um carinho e uma receptividade muito grande por onde eu tenho passado. Nessas andanças aí, o que é que mais chamou a atenção a respeito da necessidade até da população? Claro que são vários temas, né, que são colocados à mesa, mas aí entra a educação, entra a saúde. Enfim. Isso, é verdade. Olha, eu vejo nosso estado, ele é um estado que tem índices ainda muito baixos, comparado a outros estados da federação, né, outros estados do nosso país. E ainda há muito o que se fazer. Por mais que já tenha sido feito muita coisa, há muito o que se fazer. Principalmente a respeito da educação, né, a gente vê que a educação ela teve um salto nos últimos 8 anos, porém ainda há muito o que ser feito. Né, venho conversado com as pessoas e o que eu tenho sentido, Tony, ultimamente, o que mais as pessoas necessitam agora, neste exato momento, é oportunidade. Oportunidade de emprego, oportunidade de crescer na vida. Muita gente durante a pandemia perdeu o seu negócio, perdeu o seu emprego e está tentando se recuperar. O próprio país está tentando se recuperar, né, dessa perda grande que a gente teve, uma perda econômica muito forte. Então, eu acredito, e pelo que eu tenho visto, oportunidade é o que as pessoas mais precisam. Elas desejam e têm sede de trabalhar. E a pandemia, ela massacrou demais, né? O mundo e a economia, né? E a gente vê a necessidade do povo de querer estudar, ensino profissionalizante, fazer uma faculdade, entrar no mercado de trabalho e até em algumas situações fazer essa mudança de setor dentro do próprio mercado de trabalho. Está inserido no mercado de trabalho, mas eu quero mais. Por que não? Né? Verdade. Inclusive, a pandemia trouxe um novo olhar para o mercado de trabalho. Puxando esse gancho de você ter falado sobre isso, sobre esses nichos, muitos escritórios hoje já funcionam remotamente. Já deu para perceber que muita gente consegue trabalhar e produzir muitas vezes até melhor dentro de casa. E eles vão apenas 1 ou 2 vezes por semana aos escritórios para fazer reuniões. Então, esse parâmetro já mudou, essa visão de mercado já está mudando, né? E, sem dúvida nenhuma, a educação, ela na verdade, é a mola propulsora, né? Ela que é no chão da escola onde as coisas acontecem.
E é pela educação, através da educação e do trabalho, são as duas coisas que eu acredito que podem mudar a vida de uma pessoa. Então, oportunidade de emprego e trabalho e oportunidade de estudo, eu acho que é o caminho, eu acho não, eu tenho certeza, que é o caminho para as transformações no nosso Estado. E o nosso Estado, apesar de ter se desenvolvido bastante, os índices educacionais melhoraram, porém, a gente ainda tem muito o que fazer. A pandemia, ela veio, e foi muito bem lembrado, essa sua questão do mercado estar se moldando a um novo tempo, a uma nova era. Esse período pós-pandemia, muita coisa mudou, como eu trouxe o exemplo do trabalho remoto, né? Porém, eu acredito que nada substitui um ambiente de ensino. Nada substitui um ambiente escolar. Sim. Então, você ter equipamentos públicos de qualidade, como escolas, creches, universidades, e aí você levar isso aos 4 cantos do Estado, isso tem que ser um dever do poder público. Porque muitas vezes um aluno mora no litoral norte, mas passou numa universidade federal que é em Maceió, ou na universidade federal que é aqui no Agreste, aqui em Arapiraca. E você vê uma dificuldade muito grande de locomoção, muitas vezes impossibilita ele, ou ele perde a vontade de prosseguir e prosseguir nos estudos. E às vezes até nem vai, né? Porque não vou nada, porque não tem nenhum transporte, vou não tentar. Então assim, é algo que a gente tem que se preocupar em ter universidades, escolas técnicas nos 4 cantos do nosso estado. Porque quando a gente centraliza, principalmente numa capital, todo mundo vai para lá e a gente perde muito na economia local. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da Zona da Mata. Né? Se você tiver uma escola federal, uma escola técnica lá, os alunos não precisam se deslocar até a capital. Muitas vezes, quando se deslocam, eles vão morar na capital e isso cria um problema de superpopulação, cria um problema maior até para o gestor da cidade, da capital. Aperta a renda da família. Aperta a renda da família. Então, é muito, assim, eu acho que é imprescindível que a gente invista, na verdade, que o poder público invista na descentralização da educação também. Que a educação seja levada a todos os 4 cantos do estado, seja a Zona da Mata, Sertão, Litoral Norte, Litoral Sul. E todos esses lugares têm um potencial muito grande. O alagoano, ele já tem no seu sangue aquela vontade de vencer, aquela vontade de trabalhar e a vontade de estudar também. E a procura por oportunidades não é diferente. E eu acho que quando você chega nos cantos, você, Daniel Barbosa, chega nos locais que a turma lhe vê, porra, sangue novo aqui, cara. Então vai trazer uma nova... vai trazer algo diferente pra gente também. O pessoal que tá, como você falou, houve um avanço, mas a gente estava tão atrasado. Sim. Estava tão atrasado que... né? A necessidade, principalmente a juventude. E enquanto a gente vai caminhando, os outros também estão caminhando. Por mais que a gente tenha recuperado um atraso, a gente vai continuar atrasado porque também os outros estados continuaram a subir. E através da educação, eu sou um grande entusiasta da educação. A bandeira da educação é a bandeira que eu mais carrego e eu carrego com força e afinco. Né? Eu luto por isso. Então, eu sou um entusiasta da educação e também eu gosto de promover, eu promovo sempre nas minhas falas, a educação de tempo integral. A educação de tempo integral, na minha opinião, ela é um dos grandes, uma das grandes formas que a gente pode encontrar de mudar a sociedade, seja no ambiente familiar ou no ambiente social. A criança vai passar o dia inteiro na escola, a criança, um jovem, ou até um jovem adulto também. Ele vai passar o dia inteiro na escola. Você tira ele da vulnerabilidade social. Você imagina, um pai vai trabalhar, deixa o seu filho na escola, e quando volta no trabalho, pega seu filho e vai para casa. Hoje em dia, o que nós temos? Nós temos um meio período e outro meio período. Então, a criança vai à escola um meio período, e o pai trabalha os 2 períodos. E ela fica num ambiente de vulnerabilidade. Uhum. Então, isso principalmente nas comunidades mais vulneráveis, nas comunidades mais pobres, é que faz a diferença. Porque além da segurança, além dela estar dentro de um ambiente educacional, ou seja, ela vai estar dentro de um ambiente em que ela vai estar tendo educação o tempo inteiro, mesmo que não esteja estudando, ela vai estar num ambiente que ela está sendo educada, sim, se socializando, protegida. Então, o pai sai despreocupado. Ela vai ter as suas refeições na escola. Então, eu sou assim, na minha opinião, eu tenho que incentivar esse tipo de projeto. Sim. E é um dos projetos que eu carrego.
para você ver como é uma questão histórica e como a gente tem uma relação também há muito tempo em relação à escola de tempo integral. Eu vi aqui nascer em Arapiraca as escolas de tempo integral, né? Na gestão anterior do prefeito Luciano Barbosa, e como era apaixonado por esse projeto, professor Mário César Fontes. Mário César Fontes, um grande amigo, saudosa, que Deus o tenha. Né? E como ele fala, eu entrevistei certa feita sobre esse assunto, um grande educador. A maneira apaixonada como ele grande educador. Falava, né, da França, onde a gente vai ensinar a tocar piano, vai ensinar isso, vai ensinar atividade esportiva, alimentação e tal. O César, eu tive a oportunidade de debater sobre educação várias vezes com o César. Ele sempre teve um olhar diferenciado para a educação, um olhar mais humanizador. A gente sai um pouco daquela coisa de só instrução, 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 e acaba deixando o indivíduo sem nenhum tipo de orientação. Então, a gente sai um pouco do campo da instrução e também na preparação do ser humano para a sociedade. Quando a gente sai desse campo, a gente consegue completar, formar um ser humano completo. Ou seja, a gente conhece muita gente que tem um nível de instrução altíssimo, porém tem um nível de educação muito baixo. Isso acontece muito. E a gente consegue ver no dia a dia. E quando a gente consegue juntar a educação com a consciência social, a gente consegue criar a gente consegue ter, na verdade, uma cidade, um povo, eu diria, um cidadão muito mais consciente e formado para poder ajudar na cidade, no dia a dia. O que está muito alinhado com a educação, e aí é um assunto que acho que todo mundo que está aqui também é apaixonado, que é a cultura de Arapiraca, né? A cultura de Alagoas. É verdade. Eu costumo dizer que, eu digo isso sempre, repito, as pessoas que me conhecem já ouviram isso várias vezes. Eu costumo dizer que um povo sem cultura é um povo sem identidade, né? E eu, nesses últimos anos, vendo Arapiraca voltar a crescer, nossa terra aqui, vendo a autoestima do nosso povo crescer novamente, vendo que a cultura, quero até aqui parabenizar a Secretaria de Cultura pelo trabalho que vem desenvolvendo nesse ano, né, ao longo desse mandato, a gente vê, a Casa da Cultura ficou fechada durante 4 anos, e foi reaberta agora, e está de segunda a segunda funcionando. A gente vê exposição de livros, quadros, brailles, livros em brailles, que aí você já puxa a inclusão também, né? É a inclusão social, né? E na cultura você consegue aliar a cultura, educação, esporte, lazer. Você tendo esses 4 pilares na educação, você cria uma sociedade com muito menos violência, com mais consciência social. Porque uma pessoa que é educada, que tem uma educação completa, digamos assim, né, não só a instrução, não só saber o ABC ou saber a tabuada de qual é salteado, mas ela tem um olhar e uma perspectiva diferente, exatamente. Entender o que está acontecendo ao redor, né? E além do horizonte, pensar à frente. E a cultura ela é importantíssima para poder o desenvolvimento humano, o desenvolvimento até do saber, o desenvolvimento da criatividade. Então eu acho muito importante estar linkado à educação e à cultura, que são 2 coisas que não se separam, na minha opinião. Caminham juntas ali. A gente tem a grande satisfação também, a TV Liberdade, em nome. A diretora aqui é fantástica. Quem manda, e faz a coisa acontecer. Eu digo sempre, sabe, Daniel, que a TV sem o Tony funciona. Porque tem o Barbosinha, tem o professor Laelson, tem Michele Robson, tem o Hugo, Leonardo e Poli, tem essa galera toda para tocar o barco. Luiz Afonso Neto, Nobre Dias, Henrique Chuí, tem essa galera toda. Agora, se tirar a Priscila, lascou. Se tirar a Priscila, não dá. Não vai. Já era. E a gente teve a grata satisfação de receber o prêmio, né, de destaque de cultura do ano passado, que é a forma que a gente consegue. Como é que eu posso ajudar a sociedade? E eu quero aqui, como cidadão arapiraquense, parabenizar vocês por esse prêmio. Mas sabe aquela história de como é que a gente pode mudar a sociedade? Como é que a gente pode ajudar a mudar a sociedade? É isso que você falou. É o propósito. Isso. Né? Eu acredito na educação. Eu acho que não tem outro caminho. Para a gente mudar a sociedade mesmo, não há outro caminho. Tá aqui o troféu. O prêmio. A gente, destaque da cultura. Obrigado.
Obrigado. que a gente recebeu. Tá vendo aí Isso é um trabalho que vocês fizeram que a gente tem que reconhecer. Tem que reconhecer. A cultura, na verdade, é como eu falei aqui, ela é a identidade do povo, né? E a nossa cidade, apesar de ser uma cidade jovem, 98 anos apenas, 97, se eu não me engano, 97 mais precisamente, 97 anos, ela é uma cidade riquíssima de cultura. A gente abraçou a cultura de várias cidades do estado e aqui a gente pôde convergir e fazer uma identidade própria, ter uma identidade própria. Então isso é muito importante. Parabéns, Tony, pelo prêmio. Destaque na cultura de 2021. Quero parabenizar a todos aqui do TV Liberdade. Vamos correr atrás desse ano também. Isso aí, tem que ser, tem que ser. Daniel, a gente seguindo aqui, seguindo os seus passos, também nas redes sociais, Daniel Barbosa lá, né? Isso. Daniel Barbosa, underline AL. Ponto Barbosa. Me corrigiram aqui. Daniel.barbosa.al. É porque como eu tô sempre vendo lá nos stories, tá sempre aparecendo da bola, eu nem olho mais qual é o... Sopa, tá movimentado aqui. Eu vejo muito carinho do pessoal, né? Pra você chega, aquele carinho de abraçar mesmo. Eu tenho recebido boas respostas por onde eu tenho andado, né? Eu conversando com as pessoas, eu gosto muito de fazer a política no olho, no abraço, conversando com as pessoas, porque o que acontece muito no ambiente político, muitas vezes o político ele se afasta da rua, ele se afasta do povo e ele acaba perdendo a referência. Pensa só no poder, pensa só no cargo e acaba perdendo a referência, que na verdade é quem está na ponta. Quem pega um ônibus, quem está indo à feira, quem sente o aumento dos preços, seja na gasolina, seja nos produtos de supermercado. Ninguém entende mais de economia do que a dona ou dono de casa. Isso é verdade, isso é verdade. Quem está no dia a dia é quem sabe como é que dói no bolso do brasileiro. Então, a gente vê assim que o arapiraquense, e eu trago para Arapiraca, o arapiraquense ele tem muita vontade de vencer. E por onde eu tenho andado e conversado com as pessoas, eu tenho recebido um carinho muito grande e tenho recebido um incentivo para essa pré-candidatura, que está criando uma musculatura, que já virou um grande movimento aqui na nossa cidade e tem se irradiado para outras regiões, como no litoral norte, onde eu tenho percorrido, Zona da Mata, a região metropolitana de Maceió. Então, assim, a pré-candidatura está indo muito bem, eu vejo que as pessoas estão abraçando a ideia, elas estão querendo pessoas jovens, pessoas que têm novas ideias, pessoas que têm uma vivência de vida diferente, né? Porque existe uma diferença. Tem gente que tem aquela experiência na política durante muitos anos, mas acaba não saindo de dentro da caixinha. Mas todo mundo aqui tem uma experiência. Tony, você tem uma experiência, se for chamar a Priscila, tem uma experiência de vida dela, e que pode ser aliada à política, sim. Qualquer um pode se propor a ser político, mas que tem que ter a responsabilidade do peso e o peso do cargo. Porque, uma vez eleito, tem que trabalhar para a população. E aqueles que não trabalharam, infelizmente, vão ter que dar lugar àqueles que querem trabalhar. Eu acho que o exercício democrático ele é assim. E eu vejo muito, mas muito empenho das pessoas em querer mudar esse quadro político. São, como você falou, a gente estava conversando aqui anteriormente, são 9 vagas, né, que a gente tem na Câmara Federal. E, assim, fica claro a cargo da população de perceber quem realmente correspondeu, né, com os anseios, com aquilo que a população queria. Sim. E quem não correspondeu. Quem não correspondeu vai ter que dar o lugar para quem está querendo trabalhar e quem está querendo trazer recursos, alocar recursos, fiscalizar e também andar em consonância com o Estado e as prefeituras. É importante, inclusive, a gente faz esse teste, em quem você votou na última eleição, né? E aí você vai entender bem o que é que a gente está comentando aqui. Você vai analisar. Não precisa uma análise muito profunda, não. Olha, pesquisa no Google. Foi o que fulano fez. Quais foram as ações. E vai ter a noção exata do que realmente está sendo levado para a cidade onde você mora, para a rua onde você mora, as melhorias, ou se é só... Né? De verdade. É trabalho, né?
É verdade. É trabalho. E eu vejo assim, quando um político quer, ele faz, ele trabalha. E há políticos que só aparecem a cada 4 anos. Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente a população tem que tomar muito cuidado com esse perfil de político. Com esse político que só aparece na época da eleição. Isso. Que só começa a divulgar o seu trabalho em época de eleição. Porque a política ela é uma atividade contínua. Ela é uma atividade que vai de segunda a segunda. Quem está inserido na política sabe disso. E há aqueles que estão trabalhando de segunda a segunda para o bem e tem aqueles que estão trabalhando de segunda a segunda para o mal. Então a gente tem que saber diferenciar o joio do trigo e a população está cada vez mais consciente disso. Está cada vez mais consciente. Por isso, a grande procura por novos nomes que possam representar a Alagoas na Câmara Federal. E aí tem uma questão aí maravilhosa que eu tenho que cumprimentá-la, que ela veio acompanhando você, está acompanhando você no dia a dia, que é a ex-prefeita Célia Rocha, que é a eterna prefeita Célia Rocha, né? Como, quando ela chegava, o pessoal, prefeita e tal. E como é que tem sido essa experiência com uma figura que é tão carismática? Olha, é uma experiência incrível. Para mim, eu sou um pouco suspeito para falar da Célia, porque eu gosto muito dela. A gente já convive há muito tempo junto, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande e que tem me ensinado bastante ao longo dessa caminhada. É uma política experiente, ela tem muita experiência, ela é uma política como eu, assim, gosta de estar em contato com o povo, é muito efusiva, alegre, irradia alegria, né? E para mim está sendo uma experiência muito boa tá nesse projeto junto com ela. Na verdade, eu acredito que esse projeto está ganhando cada vez mais força depois que a gente se juntou e começou a andar pelos 4 cantos aí do nosso estado. A Célia tem muita coisa, tem muita história bacana e passar isso aí para você deve ser fantástico, né, no dia a dia. É verdade. Não, é fantástico. Viagens. Ela, às vezes, em poucas palavras, ela consegue resumir assuntos que seriam, que a gente debateria aqui por horas. Então é de uma sabedoria muito grande. E essa sabedoria a gente tem que aproveitar. Nós que somos mais jovens, nós não podemos dizer, olha, os mais velhos estão descartados, ou aqueles mais que já passaram, não. Eles têm uma experiência, nós temos o dever de adquirir essa experiência e temos, digamos assim, não que ela não tem, ela às vezes tem mais do que eu, ter o vigor de colocar em prática essa experiência, porque quem conhece Célia Rocha sabe do vigor que ela tem, e principalmente para fazer política. Não para, não. Aproveitando, eu falei da Célia, mas aproveitar para cumprimentar também todo o staff que veio aqui com você, né? Turma bacana, assim, que a gente já conhece do dia a dia, mas que é muito competente e que tenha certeza que essa turma competente aqui, meu amigo, um time vencedor. Essa equipe do meu lado, eu vou longe, vou longe. Um time vencedor. Já conhecia aqui o Centro Atlético Força de Campeão? Já conhecia, mas nunca tive a oportunidade de entrar, na verdade. Fiquei apaixonado pelo local. João Carlos, quando começou a me apresentar, me mostrou cada detalhe. E eu fiquei, assim, maravilhado, o amor e o carinho que ele tem pelo CT, né? Pelo KFC, Centro Atlético. Eu fiquei maravilhado. Olha, desde do piso que a gente olha assim, acha que é algo irrelevante, não. Ele fala com carinho, fala, olha, é aderente, é mais fácil de limpar, é mais fácil de você conseguir tirar as bactérias. Mostrou todos os detalhes, desde um corrimão feito de alumínio, de aço inox e tal. Eu achei muito, mas muito bacana o carinho que ele tem. E uma coisa que me chamou muita atenção, quando eu perguntei a ele qual o grande diferencial que você tem aqui, e ele me respondeu, é o amor e o carinho que eu tenho pelas pessoas, em cuidar da saúde das pessoas. E trouxe um dado muito importante, que isso é verdade. A cada uma pessoa fora da academia, o poder público gasta 4 vezes mais. Então, a gente vê a importância que tem, né, a gente cuidar da saúde. Muita gente pensa na estética, né, mas a gente vê a saúde estando em primeiro lugar no ambiente de academia, no ambiente em que as pessoas vêm para malhar, para fazer o seu treino. Elas estão cuidando da saúde em primeiro lugar. Claro que muita gente procura pela estética. Sim.
que também é um motivador. Melhor, mas né? É um fator que é motivador. Mas a saúde é o principal ponto. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Tá de parabéns aqui. Até antes de encerrar, eu tenho que perguntar, cara. Como é que é o Luciano em casa? Bicho, ele é aquela pilha. Pra quem não sabe, né? Luciano Barbosa, prefeito de Arapiraca, pai do Daniel. Ele é aquela pilha mesmo de estar nos cantos, 2 horas da manhã, tá olhando obra, de estar... E eu peguei um pouco disso, eu sigo os passos dele nesse sentido. A gente em casa conversa muito, ele me aconselha bastante, né? Ele tem um carinho muito grande pela coisa pública. Isso é algo que me encanta nele, sempre me encantou. Eu nasci e cresci num ambiente político, então debater sobre política, debater sobre políticas sociais, políticas públicas, isso é algo comum, né, dentro de casa, dentro do meu ambiente familiar. E isso eu levo também para minha família, para minhas filhas. Da mesma forma como quando as minhas filhas me perguntam sobre educação, sobre temas como racismo, esse tipo de coisa... É interessante a gente conversar com a criança e a gente precisa conversar sobre isso. Porque a gente sabe que existe isso na sociedade. A gente não pode mascarar. A gente não pode fechar os olhos para algo que realmente acontece. E eu acredito que dentro do ambiente familiar, a gente consegue contornar muita coisa. E a criança, ela já sendo educada, já tendo uma consciência social desde pequena, ela vai se tornar um cidadão muito mais lapidado, digamos assim, um cidadão que possa transformar e fazer a diferença no dia a dia da cidade. Agora eu prometo que antes de terminar mesmo, a última pergunta. Agora Fica à vontade, Tony. Fica à vontade. É só para desopilar agora. Cultura nerd. Ah. Nós temos aqui o programa Nerd Box, né? Toda segunda-feira à noite e tal. Inclusive, Hugo Leonardo e Paulo Moura estiveram fazendo a cobertura, entrevistaram você lá. Isso, e eu fiquei, mas rapaz, o Daniel iria de quê? Fantasia. Se você fosse fantasiar, seria de qual super-herói? Poxa, isso aí é uma pergunta difícil. Mas você se considerava um adolescente nerd, uma criança nerd, enfim? Olha, é porque o conceito de nerd, ele às vezes é muito deturpado. Sim. O nerd, na verdade, ele é aquela pessoa que tem curiosidade e sede de aprender. Seja qual for a área. Sim. Olha, seja no radialismo, seja na academia, seja na educação física, seja numa profissão como de direito, entendeu? O nerd é aquela pessoa que tem sede de aprender, ou seja, ele tem muitos detalhes. Se eu for conversar com você sobre rádio, você vai me explicar o que é esse microfone, o porquê desse cabo, como é que isso, sabe da frequência, vai me explicar o que é a frequência. Então o nerd é isso. Porém, ele foi muito deturpado o conceito de nerd, que é aquele cara introspectivo, caladão, que não fala com ninguém, mas muito pelo contrário. Na verdade, por exemplo, eu considero o meu pai um nerd, porque ele vai atrás de... ele tem um conhecimento, ele tem um conhecimento de tudo, e ele gosta de ir a fundo. E isso é uma característica do nerd. E eu me identifico muito com a cultura nerd. Como eu falei, eu me considero nerd, mas não no nível do pessoal que se veste de cosplayer, esse tipo de coisa. Mas por conta da sede de aprender e da sede de entender. Diversos jogos que é do ambiente nerd, digamos assim, né, da cultura nerd, eu tenho muita identificação. Jogos de estratégia, por exemplo. RPG, Magic. Exatamente. E levando isso para o ambiente escolar e até para a vida mesmo. Se você vê o xadrez pode ser considerado um jogo de nerd. E é um jogo de nerd. Sim. E é um jogo de estratégia pura. Seja ela política, seja ela empresarial, seja ela até para a vida. Então, foi legal você ter tocado nesse assunto, porque eu me considero um nerd, mas um nerd nível 10, assim, não um nerd high level, como eles falam, né? Mas é um ambiente que eu me sinto muito à vontade, gosto muito do pessoal e me identifico muito, principalmente com esse ambiente lúdico e de aprendizado, né? Maravilha. Daniel Barbosa, pré-candidato à Câmara Federal em Alagoas, a gente, em nome da TV Liberdade, em nome de todos que fazem... É uma empresa pequena, mas que tem um coração enorme para fazer a diferença com o propósito educacional, da cultura, do esporte. Tanto é que a gente tem todos os nichos aí que a gente falou, tem programa aqui. Tem programa. E até quando a gente fala do esporte livre, não é só futebol. A Sport TV, ela fala, não é só futebol no sentido da paixão, do amor, de que não é só futebol, porque a gente não fala só de futebol. Hoje, pelo menos,
A gente falou do jiu-jitsu também, do Open que vai acontecer. Do Open que vai acontecer dia 21 de agosto. Isso, 21 de agosto. A Dandara Guimarães esteve aqui cedo e tal. Já falou sobre Paradesporto, que vai acontecer também. Isso, que é importantíssimo, é muito importante a gente falar sobre o Paradesporto por conta da inclusão. Isso. A gente tem que incentivar cada vez mais o esporte para os para-atletas, que a gente ainda tem muita defasagem. A gente vê outros países que têm incentivos, que têm leis, na verdade, que destinam recursos para incentivar esses atletas. E o Brasil está muito atrasado nisso. E eu vejo a inclusão, seja a inclusão social, racial, de gênero, como um dos principais canais de políticas públicas para a gente poder mudar também a realidade da sociedade. Maravilha, é isso. Paradesporto também, né? Que é uma das bandeiras que você... Sim, carrega. Na verdade, as minhas principais bandeiras, Tony, ela é educação, saúde, oportunidade de emprego e renda e inclusão social. Esses são os 4 pilares da minha pré-candidatura, são os 4 pilares que eu carrego. E é claro que através desses pilares, depois desses pilares, eles vão se desmembrando em outras subbandeiras, eu até diria, né? As quais eu defendo e as quais eu me proponho a defender caso eu seja eleito, né? Mas ainda estamos numa candidatura, não posso nem falar que sou candidato, na verdade. Então, como pré-candidato, eu me proponho a levar essas propostas para a sociedade e me proponho a conversar com a sociedade também para adquirir conhecimento. Porque muitas vezes a gente acha que sabe de tudo, acha que sabe qual é a necessidade da população, e quando você conversa com eles, a percepção é outra, a necessidade é outra. Só para concluir rapidamente, a gente, num tempo que eu trabalhei junto com a Secretaria de Educação, né, através do governo, a gente foi fazer uma pesquisa para entender qual é a necessidade do aluno. A gente achando que o pai ele ia estar mais preocupado com o ensino do aluno na escola, que o ensino não estava indo bem e tal. Mas os 2 primeiros lugares. O primeiro era alimentação. Não, o primeiro era segurança, e o segundo alimentação. Para você ver que como a gente olha assim, não, a gente precisa ter professor, a gente precisa ter uma escola e tal, mas antes, o que é que vem antes? O aluno não vai bem na escola se ele estiver com fome, não vai bem. E o aluno não vai à escola se ele achar que no trajeto casa-escola ele pode sofrer um assalto, algo desse tipo. Então, conversar com a população é essencial para saber as necessidades dela. Perfeito, Daniel. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Vou usar até o nome do programa do João Carlos de Oliveira aqui na TV para saúde e sucesso. Saúde e sucesso, tem que ser saúde e sucesso. Obrigado, Tony. Obrigado a todos vocês da TV Liberdade. Quero deixar o meu abraço a todos e a toda a audiência também. Obrigado pela oportunidade, viu, Tony? Maravilha. Que bate-papo arretado. Se gostou desse bate-papo, então já deixa seu like. Se não se inscreveu ainda no canal... qual é? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Todo dia tem conteúdo diferente aqui para você. O Hora Extra vai ficando por aqui com a direção geral de Priscila Anacleto. A gente volta a qualquer momento, até porque é Hora Extra. Valeu, galera. TV Liberdade AL. A TV que respeita você.